JTV UFMA de volta com o quadro Assunto em Pauta. Remédios para dor de cabeça, problemas estomacais e dores musculares. Sabe aquela pequena farmácia que todo mundo tem em casa para uma emergência? Pois é, ela tem aumentado de tamanho e muitos brasileiros vêm investindo na automedicação. Mas essa escolha pode mascarar problemas de saúde, provocar outros problemas e até mesmo agravar os já existentes. Para saber mais detalhes sobre os perigos da automedicação, eu converso agora no nosso quadro Assunto em Pauta com o farmacêutico e professor universitário, o Dr. Hermínio de Souza Lima, e o enfermeiro, o Dr. Eduardo Alves de Lima. Gente, obrigada pela participação de vocês, já aparecem aqui na nossa tela. Prazer recebê-los aqui no JTV UFMA. Doutor Eduardo, a pessoa sente, por exemplo, uma dor e toma um remédio. Esse sintoma pode estar associado a vários problemas de saúde. Agora, como a gente pode saber a dosagem correta? É bem difícil de saber e muita gente acaba exagerando na dosagem e pode ter uma intoxicação. Quais os principais sintomas de quem está com uma intoxicação por medicamentos que depois vai lá na farmácia do Dr. Hermínio? Como você falou muito bem, essa automedicação, a medicação às vezes mascara muito, né? Porque ela alivia sintomas. Porém, todos os sintomas, eles têm uma causa, né? Que pode ser uma causa maior. E essa medicação está escondendo aquilo. E o uso contínuo dessa medicação, se a gente for avançar na definição que a OMS diz, tem tudo a ver com a sua pergunta, porque ele diz assim, ó, na segunda parte da definição, ele diz assim, o paciente tem que receber a dose certa, né? Então, aí ele prossegue no período adequado. Quando ele fala período, quanto tempo? Durante quanto tempo você vai usar isso? Né? Então, a medicação envolve isso para um uso racional, um uso adequado, né? Doutor então, Eduardo... esses fatores aí, se o paciente não obedecer, ele corre um risco, sim, de uma intoxicação, com certeza, né? De um processo que pode lesionar ainda mais, né, o seu corpo, o seu organismo. Agora, eu me volto ao doutor Hermínio. Há também a possibilidade de se ter de forma segura alguns medicamentos em casa para emergência, né? Quais seriam eles? O senhor está até na sua farmácia, está com medicamentos atrás, porque todo mundo tem aquela famosa farmacinha em casa. Então, assim, se a gente pudesse ter alguns medicamentos, quais que o senhor indicaria, doutor Hermínio? Existem alguns tipos de medicamento onde nós temos no Brasil essa classe chamada medicamentos isentos de prescrição, que são medicamentos que nós temos no dia a dia, um antiácido, uma dor de cabeça, medicamentos para curativos em geral. Esses medicamentos são os comuns de nossas farmácias no dia a dia em casa. Mas todos os medicamentos em geral, eles têm, na verdade, na sua volta, riscos, e riscos muito grandes. Podem causar, depois da forma como está usando, mascarar situações de doenças mais graves ou qualquer outro sentido. Aí onde entra o papel do farmacêutico. Uma boa orientação, o contato da comunidade com o farmacêutico, isso é importante, porque principalmente medicamentos que são polimedicamentosos, ele não pode sair misturando. Imaginemos só, um indivíduo que tem problema com osteoporose, ele não pode usar cálcio, se vai ser uma medicação, uma vitamina à base de cálcio, e ele pode sequestrar esse cálcio, a forma como ele está usando. Então, é bem interessante esse papel do farmacêutico no dia a dia, com contato, com a orientação mesmo da população em geral. Doutor Eduardo, quais os principais órgãos afetados pela automedicação? Na sua rotina de trabalho, você consegue perceber uma certa resistência das pessoas para procurar ajuda médica preventiva e ainda no início dos primeiros sintomas? Olha, os órgãos afetados, né, são aqueles onde a medicação tem um primeiro contato. São os que os sintomas primeiro aparecem, que são o quê? Estômago, intestino, né? São as vias ali quando você faz a automedicação, né? Pela via oral, né? Que é a maioria das vias, né? E aí você tem sintomas de irritação gástrica, né? Irritação intestinal,
onde as pessoas acabam que confundindo e aí se medicando com outras coisas, né? Então, assim, os anti-inflamatórios, os antibióticos, né, são um pouco mais controlados por receitas, né? Mas outros medicamentos, e são os que são, às vezes, muito mais agressivos para a mucosa gástrica, né? Que causam todos esses sintomas. Com certeza. Agora eu me volto de novo ao doutor Hermínio para saber uma questão também que é sobre o descarte correto dos medicamentos vencidos. A maioria das pessoas joga fora no lixo doméstico. Qual é a forma correta, doutor Hermínio? Bem, olha só. Na verdade, a gente está falando de substâncias químicas e substâncias químicas por si só, elas não são seguras no dia a dia da gente descartar no lixo comum. Vamos pensar comigo, se eu descarto um antibiótico, esse antibiótico ele é para matar o micro-organismo, mas se ele é usado de forma indiscriminada, eu crio resistência numa bactéria. E na melhor das hipóteses, eu jogo no meu lixo que vai cair no lixão e alguém vai se contaminar com essa bactéria vai parar num posto de saúde, de repente contamina mais gente e a gente tem uma população toda contaminada com uma bactéria super resistente a um antibiótico que eu descartei no lixo. Tá entendendo? Então, existem leis, existem na verdade duas leis muito recentes de 2020, do ano passado, e nós temos uma nossa lei também municipal, que é um pouquinho anterior, na verdade, ela é a 6.721, de 11 de março de 2020. Ambas pensam da mesma forma, uma é federal e a outra é municipal. A nossa municipal você teve um pouco, mas está dentro do compêndio normal de descarte dos medicamentos. O que preconiza então? Farmácias, clínicas, hospitais, pet shoppings e aí, em geral, distribuidoras são responsáveis, a partir de 2020, com um prazo de 2 para se atualizar, para que haja, então, um recolhimento desses produtos que estão vencidos, aí do restinho do medicamento e tudo. Como é que vai ser feito, então, esse processo? Vai ser recolhido, uma logística reversa. Lógico, o cliente vai devolver para as farmácias, então, vão encaminhar para o processo de incineração, depois com o processamento e aterro classe 1, que no caso são de produtos perigosos. Mas como eu faço no meu dia a dia, então, em casa, se sobrar um pouquinho? Se por acaso eu tenho algo brando, o ideal é fazer um descarte apropriado para esse medicamento. Já temos algumas farmácias, ou Luiz, que já fazem esse processo de coleta e de logística reversa nesses medicamentos para que não haja uma poluição. Lembrando, quando eu jogo uma pomada fora, ela é rica em óleo, e óleos, eles vão, de certa forma, contaminar os lençóis freáticos, a gente tem contaminação. O antibiótico pode criar resistência. Medicamentos, eles são substâncias químicas que podem contaminar o meio ambiente. Então, o cuidado total, ele é preciso, sabe, nesse processo. Com certeza. Doutor Hermínio, doutor Eduardo, queria prolongar a nossa conversa, mas infelizmente o nosso tempo em TV é curto. E eu queria que vocês, cada um de vocês deixassem, então, uma dica. A gente falou sobre os riscos da automedicação, vamos se lembrar que a gente está vivendo uma pandemia, né? Então tudo isso é importante. Então eu queria que vocês deixassem uma dica para as pessoas que estão em casa, fortalecendo mais uma vez esses riscos da automedicação, começando pelo doutor Eduardo. Como nós estamos nesse momento onde as pessoas estão buscando muito essa automedicação, né, por conta dessa pandemia, não só de medicamentos, mas também de complexos vitamínicos, né? Importantíssimo lembrar, E nós estamos tendo, sim, casos de excesso de suplementação e leva à intoxicação, que também leva à intoxicação, né? Então, meu apelo aqui a você, minha orientação a você, é que você procure realmente um profissional que lhe oriente, né? Profissional médico, nutricionista, o farmacêutico, para que ele te dê um norte correto dessa utilização. Obrigada, doutor Eduardo. Doutor Hermínio, a palavra é sua. Ok. A lembrança da pandemia ela é bem pertinente. Eu convivi muito tempo e estou convivendo com esse medo do dia a dia do hospital, do posto de saúde. As pessoas estão com medo de ir lá se consultar porque tem medo de se contaminar. Então, o que eu falo então para a população em geral como farmacêutico? Gente, na farmácia é um posto de saúde avançado onde você pode ir e ter informações técnicas precisas
não só sobre medicamentos da minha farmácia, mas o meu medicamento que eu uso no dia a dia. Então, a busca por um profissional farmacêutico para uma orientação técnica apropriada de como usar, como evitar interações medicamentosas, qual medicamento que eu posso usar e como usar, da melhor forma que pode ser usado, ela é imprescindível. Lógico, não descarto a fala do Dr. Eduardo, onde a procura de qualquer outro profissional na área de saúde, com suas habilidades e capacidades, não sejam imprescindíveis, muito pelo contrário, são importantíssimos. Mas o papel do farmacêutico como promotor de saúde e como um agente de contato contínuo com a população também é imprescindível nesse processo. Bom, hoje no quadro... Obrigada, doutor. Hoje no quadro Assunto em Pauta, conversamos sobre os riscos, os perigos da automedicação. Eu conversei com o doutor Eduardo Alves, enfermeiro, e o professor universitário e também farmacêutico, doutor Hermínio. Obrigada pela participação dos dois. Obrigada, gente. E o JTV UFMA continua. Fique agora com as dicas para o seu fim de semana.